Bom dia, doutores, bom dia, doutoras. Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o empreendedorismo nas carreiras jurídicas e acadêmicas. Portanto, quer sejam as privativas do bacharel em Direito, quer sejam as que não são. Uma reflexão inicial muito importante. O que é o sucesso? Sucesso, de várias definições, eu tomo uma aqui como exemplo. Sucesso é os instrumentos disponíveis e a competência para agir. Falar sobre empreendedorismo nas carreiras jurídicas e acadêmicas, a gente começa, e aí dentro disso envolve, por exemplo, magistratura, os advogados, promotores, a defensoria, delegados e procuradores do Estado. Qual que é o grande problema, o grande mote? O recém-formado, ou que já está há alguns anos na carreira, ele se vê obrigado, entre aspas, a administrar a sua carreira e fazer a gestão, por exemplo, de um cartório, de uma delegacia, de um gabinete, de um escritório de advocacia. Colocado isso nas suas mãos, como que eu vou administrar a gestão da minha carreira de um lado e a gestão de pessoas do outro? É aí que entra o empreendedorismo. Qual que seria o conceito de empreendedorismo? De inúmeros que há, eu vou dar o meu conceito de empreendedorismo. Significa empreendedorismo desenvolver uma carreira ou uma empresa com planejamento, organização e sustentabilidade. Empreendedorismo, portanto, é um comportamento. É aquela história que os doutores já conhecem. Fulano, ciclano ou beltrano foi de estagiário a juiz, de estagiário a diretor de uma empresa, de estagiário a delegado de polícia. Essa ponte entre como você começou e onde você foi parar, ou aonde você conseguiu chegar, você não fez isso sem um pouco de empreendedorismo. Nosso bate-papo é sobre isso. Envolve o trato com pessoas. A primeira questão envolve trato com pessoas para você ser empreendedor. Então você tem os atores desse contato. Então, do ponto de vista jurídico, nós temos os jurisdicionados, os clientes, né? Porque eu estou falando tanto para o setor privado quanto para o setor público. Nós temos hierarquia, então você tem que prestar conta para os superiores. E você tem os colaboradores, que podem ser os funcionários ou os servidores públicos. Então você, como juiz, como já foi falado em outros vídeos, você vai administrar, vai fazer uma gestão de funcionários, de servidores dentro de um cartório. Então, o juiz, ou em todas essas carreiras, para ele ser um empreendedor, ele tem que ter essa consciência. E aí nós vamos para o item 2, que são ações e comportamentos empreendedores. Quais são as ações e os comportamentos esperáveis ou esperados de quem se pretenda ser empreendedor? Então nós temos alguns comportamentos que devem ser: 1, comportamento ético; 2, comportamentos inovadores; 3, comportamentos criativos; 4, comportamentos que tenham utilidade; 5, comportamentos eficientes. Então, vamos lá para os éticos. Hoje nós temos uma exigência muito grande nos códigos de ética da Ordem dos Advogados, da Magistratura, do Ministério Público, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União e também, por exemplo, do Estado de São Paulo e por aí vai. Então, você tem uma relação hoje, e é difícil, viu? Não é fácil, porque o direito envolve, na maioria dos casos, uma relação tensa. É muito tenso o direito, tanto diz respeito ao direito criminal, que você tem injustiças ali, nem tudo que se vê na TV é a verdade final.
A mídia, infelizmente, ela só mostra uma parte da verdade, e aí você vai verificar que o seu cliente já foi prejudicado por uma pseudo-verdade ou uma verossimilhança que foi posta na mídia, nas redes de televisão. Então o direito é tenso, uma audiência de família, uma audiência de guarda, uma audiência de recuperação judicial, por exemplo, que você tem, entre aspas, a vida de milhares de funcionários, no sentido financeiro, para poder prestar contas. Então, o direito do ponto de vista entre o ser e o dever ser, há um vácuo imenso, é abissal esse espaço entre o que deve ser e o que é de fato. Eu, inclusive, já passei por muitas dificuldades, vou errar muito ainda, mas eu tenho certeza que há uma consciência de que se deve a cada dia melhorar do ponto de vista profissional. Então nós temos hoje a questão da ética como uma obrigação do ponto de vista legal, né? Você tem, por exemplo, os doutores já sabem ou irão verificar que a palavra-chave é tratar com urbanidade as partes. Então você vai encontrar isso no artigo 35, incisos 4 da LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Você vai encontrar isso, essa obrigação, esse dever ético de tratar com urbanidade as partes, no artigo 43, inciso 9, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E, por fim, você vai ver isso no artigo 116, inciso 11, do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Então, há uma lei, há leis, Código de Ética da OAB, que exigem um comportamento ético. E para você ser empreendedor, você não pode olvidar desse comportamento imposto ex lege. Bom, sobre inovação. O que é inovação em linhas gerais? É fazer diferente o que já existe, é fazer melhor, é fazer mais prático o que já existe. Então você, como juiz, você pode implementar uma prática diferente no seu cartório, como advogado, uma prática diferente no seu escritório, como procurador, como promotor de justiça, como procurador da República, procurador federal, das autarquias e por aí vai. Você pode implementar situações diferentes, práticas diferentes no seu gabinete. Do ponto de vista criativo agora. Então, o que é a criatividade? São ideias embrionárias, geralmente algo simples, como a roda, por exemplo. Né? Quem inventou a roda? Que coisa mais simples, mas que trouxe uma utilidade sem precedentes na história humana. E essa questão de criatividade não é só a de você, ocupante desse cargo, mas principalmente nós procurarmos com que as pessoas que nós nos relacionamos no desenvolvimento da nossa atividade, com que essas pessoas elas sejam criativas, desenvolver a criatividade delas e permitir que elas escrevam isso, contribuam com algum ato, com a implementação de algum projeto ou programa dentro do departamento. Ações ou comportamentos úteis diz respeito com eficiência. A administração pública deve ser eficiente, os atos devem ser eficientes. A advocacia se espera eficiência dela, o cliente espera um advogado, uma banca de advogados que prestem serviços extremamente eficientes, não inventar serviço para ganhar dinheiro do cliente. E não tem como você falar em eficiência sem tocar no assunto metas. Um trabalho eficiente, um comportamento eficiente diz respeito à implementação de metas. Metas a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E por fim, o empreendedorismo social. Hoje em dia não se espera mais dos escritórios ou até como a gente está falando aqui, do serviço público, lucro, dinheiro, a questão financeira. Se espera hoje do serviço público, do serviço privado, ações que tenham impactos sociais, que transformem a realidade social das pessoas ao redor e que melhorem as condições e a qualidade de vida das pessoas. Então, o que se espera do empreendedor hoje, advogado, juiz, promotor, delegado, é que implemente ações que melhorem a condição de vida da sociedade ao redor de onde nós prestamos o nosso serviço. Então, doutores e doutoras, são essas reflexões que eu gostaria de trazer.
para que nós possamos ter um empreendedorismo nas carreiras jurídicas e acadêmicas. Isso se aplica também, como já disse aqui, ou talvez eu não tenha, acho que eu não falei, mas se aplica também para a carreira docente. Você, como professor de direito, é importante que você implemente isso do ponto de vista do empreendedorismo social e desses outros aspectos que nós levantamos, tá bom? Pessoal, mais uma vez, eu sou muito grato à atenção de vocês. Obrigado por eventualmente compartilhar esse vídeo e nós nos vemos até o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês, um abraço.